Glória a Deus, saudamos a todos os amados e queridos irmãos, com a bendita e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Gostaria de falar neste momento sobre a independência de Israel, uma das maiores profecias cumpridas por Deus na história. Podemos observar o que aconteceu à nação de Israel. De antemão, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 66, e o verso de número 8, que diz da seguinte maneira: Quem já ouviu uma coisa destas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz aos seus filhos. Poderá uma nação nascer num só dia? Sim. Israel, há 75 anos atrás, Deus cumpriu a sua promessa realizando um dos maiores milagres já visto na história. Os últimos 2000 anos de história assistiram um dos maiores milagres profetizado pela palavra de Deus, num perfeito cumprimento dos desígnios de Deus e prova indiscutível do seu poder e fidelidade. A ressurreição do Messias, Jesus, causando a mudança completa na história e a maior bênção trazida ao mundo, e a ressurreição dos ossos secos, ou seja, o retorno à terra da promessa do povo de Israel, após 2000 anos de diáspora, ou seja, da dispersão e terríveis perseguições. Então lembramos o primeiro milagre da ressurreição do Messias e estamos hoje mais uma vez lembrando desse segundo milagre, que foi o dia em que há 75 anos atrás, Deus cumpriu a sua promessa, fazendo nascer uma nação num só dia, em 14 de maio de 1948. Foi exatamente há 75 anos atrás, às 16 horas do dia 14 de maio de 1948, que o primeiro-ministro de então, David Ben-Gurion, leu a histórica declaração de independência do Estado de Israel, começando com as seguintes palavras. Em seu discurso ele disse: A terra de Israel foi o lugar onde nasceu o povo judeu. Aqui foi formada a sua identidade espiritual, religiosa e nacional. Aqui eles conquistaram a independência e criaram uma cultura de significado nacional e universal. Aqui eles escreveram a Bíblia e deram ao mundo. Exilado da sua terra, o povo judeu manteve-se fiel a ela em todos os países da sua dispersão, jamais deixando de orar e esperar pelo seu retorno e pela sua restauração da sua liberdade nacional. O Holocausto, que engoliu milhões de judeus na Europa, provou de novo a urgência do restabelecimento do Estado judeu, que resolveria o problema da falta de um lar para os judeus, abrindo os portões para todos os judeus e elevando o povo judeu à igualdade na família das nações.
Em 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a resolução para o estabelecimento de um Estado judeu independente em Eretz Israel e instou os habitantes do país a darem os passos que forem necessários da sua parte para concretizar o plano. Nós, membros do Conselho Nacional, em representação do povo judeu na terra de Israel e do movimento sionista, aqui proclamamos o estabelecimento do Estado judeu na terra de Eretz Israel, a ser conhecido como Estado de Israel. O Holocausto empurrou os judeus para Israel. Ben-Gurion viu de fato os horrores do Holocausto como que pavimentando o caminho para o nascimento do Estado judaico, julgando, tal como nós pensamos, que sem o Holocausto o povo judeu nunca entenderia a necessidade de voltar para a sua terra. A profecia dos ossos secos que Deus deu ao profeta Ezequiel do capítulo 37 cumpriu-se exatamente neste dia. Então me disse: filho do homem, estes ossos são todos da casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estávamos cortados, portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Nascida num só dia, nunca algo semelhante aconteceu na história do mundo, até ao dia de 14 de maio de 1948. Deus cumpriu sua promessa. Nesse dia, Israel tornou-se um país reconhecido internacionalmente. Após mais de 2000 anos de expulsão e divagação pelo mundo afora, sofrendo os horrores das cruzadas, da Inquisição Católica, do Progomos russo e do Holocausto nazista. Os ossos secos reviveram através da Declaração de Balfour em novembro de 1917. Os judeus receberam um lar na terra dos seus ancestrais, na então chamada Palestina, e nessa altura foram líderes e pastores cristãos evangélicos, conhecedores da Bíblia, que impulsionaram este movimento de apoio ao povo judeu para que pudesse voltar à sua terra. Em 1922, a Liga das Nações deu à Grã-Bretanha um mandato sobre a Palestina. No dia 14 de maio de 1948, a Grã-Bretanha retirou o seu mandato e Israel foi imediatamente declarado um Estado independente, tendo o seu rápido crescimento e importância no meio das nações sendo algo espantoso. A esperança de 2000 anos, o Hatikvah, é o hino nacional de Israel, cantado oficialmente no dia da declaração da independência de Israel por todos os judeus ali presentes, revela bem o cumprimento dessa promessa de Deus e a esperança do seu povo eleito, agora plenamente concretizada diante dos nossos olhos. O hino diz da seguinte forma: enquanto no fundo do coração palpitar uma alma judaica e em direção ao Oriente o olhar volta-se a Sião, nossa esperança ainda não está perdida. A esperança de 2000 anos de ser um povo livre em nossa terra, a terra de Sião e Jerusalém.
Então, em 1948, 14 de maio de 1948, através de um voto de um brasileiro chamado Oswaldo de Aranha, Israel se torna uma nação. E por isso, desde lá, Israel vem enfrentando diversas batalhas para se manter como nação e proprietário da terra que lhe pertence, onde hoje, no ano de 2023, no mês de outubro, Israel defendendo o seu povo, porque as nações vizinhas querem que o Estado de Israel deixe de existir. Mas como deixará de existir se foi o próprio Deus que o formou? Se foi o próprio Deus que os trouxeram de volta? Israel, nação eleita, povo eleito, pode Quem já ouviu essas coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz a um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu luz aos seus filhos. Com isso, amados e queridos irmãos, você pôde ouvir aí a história da independência de Israel. Um breve resumo do que é a nação de Israel. Deus prometeu e cumpriu a sua promessa. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.